Fala aí, rapaziada, beleza? O Fortaleza tá muito próximo de acertar a contratação de Luquinhas. Bora para mais um conteúdo que eu vou te mostrar quem é esse atleta e principalmente como ele atua. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Luquinhas é um meia brasileiro de 27 anos, mas ainda nas categorias de base ele foi se aventurar no futebol português. Jogou na base do Benfica, do Vila Franquense e do Aves. Nas últimas duas equipes, Vila Franquense e Aves, ele inclusive atuou no profissional. Quando em 2019 foi vendido ao Legia Varsóvia, lá da Polônia. No Legia ele construiu uma história bonita. Foi bicampeão polonês. Durante a maior parte das partidas, nas temporadas que ele ficou, ele foi titular indiscutível. Inclusive na sua última temporada pela equipe polonesa, de 2021-2022, ele disputou a Liga Europa, né, que é o que equivale, fazendo um comparativo com o continente sul-americano, com a Copa Sul-Americana. E o Legia ficou em último do grupo, que tinha Spartak Moscou da Rússia, Napoli da Itália e o Leicester da Inglaterra, mas o Luquinhas foi titular 5 das 6 partidas da fase de grupos e mostra a importância que o jogador tinha no clube polonês. Só que ele foi vendido ao New York Red Bulls dos Estados Unidos em 2022, após um evento, não vou dizer um evento, né? Não é a palavra certa a usar, mas após um cenário de violência pesado lá na Polônia. Isso porque, após maus resultados do Legia Varsóvia, os jogadores estavam dentro do ônibus, quando alguns torcedores da equipe polonesa invadiram não, né? Entraram com o aval de algumas pessoas dentro do ônibus e agrediram alguns dos jogadores. O Luquinhas foi um desses atletas agredidos, né? Depois ele entrou em contato com a diretoria do Legia, dizendo que não queria mais ficar, dizendo que queria sair, que também não acharia naquele momento justo uma rescisão de contrato pela gratidão que ele tinha pela instituição, pelo clube. Então acertou a venda, né? O Legia acertou a venda dele com o New York Red Bulls dos Estados Unidos. E na equipe americana ele logo se tornou titular. Na temporada de 2022, que foi a sua primeira lá nos Estados Unidos, foi o melhor, tanto individualmente, mas também como um coletivo, tá? Isso porque o New York Red Bulls ficou em quarto da Conferência Leste e chegou até a semifinal da Copa dos Estados Unidos, que é o que equivale aqui à Copa do Brasil. E em 2023 já foi um pouquinho pior, né? Em comparação com o primeiro ano, ficou em oitavo lá da Conferência Leste da Major League Soccer, né, que é o que a gente chama do campeonato americano, e caiu nas oitavas de final da Copa dos Estados Unidos. Agora ele está muito próximo de acertar com o Leão do PC, inclusive em 2022, antes de acertar com a equipe americana, ainda quando era jogador do Legia Varsóvia, ele foi alvo do Fortaleza, mas o atleta preferiu permanecer em outros centros, né? Ele que inclusive deu entrevista dizendo que era um sonho jogar no futebol brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro, mas não naquele momento, né? Não em 2022 e possivelmente será agora em 2024. E se eu falei do desempenho coletivo do New York Red Bulls junto com o Luquinhas nos últimos 2 anos, eu separei os números do atleta nas últimas 5 temporadas, né? Ainda no Legia e também no New York Red Bulls. Na primeira temporada que a gente separou, que foi de 2019-2020, ele marcou 5 gols e deu 7 assistências em 45 partidas. Temporada seguinte, 4 gols e 2 assistências em 33 jogos. Ainda pelo Legia, né? A sua última temporada, 3 gols e 1 assistência em 31 partidas. A sua primeira temporada pelo New York Red Bulls, que a gente falou que ele foi muito bem, 7 gols e 5 assistências em 36 jogos. E a última temporada lá pela equipe americana, 34 jogos, 3 gols e 3 assistências, né? Por característica, né? Como é que ele atua, né? O ponto principal do vídeo. O Luquinhas é um meia de origem, é um 10, tá? E ele fez essa função sim, ele já jogou várias partidas como esse articulador, como esse camisa 10,
mas em muitos momentos ele atua como um ponta, tá? Seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito. Na temporada de 2023 pelo New York Red Bulls e também pelo Legia Varsóvia, ele jogou bastante como um ponta pela esquerda, né? Aberto pelo lado esquerdo. Mas em 2022, na sua primeira temporada pela equipe americana, em muitos momentos ele jogou como ponta direita, aberto pelo lado direito. Mas também outras funções que o atleta fez. Já jogou como um segundo volante, né? Num tripé de meio campo, como esse cara pelo lado esquerdo, né? Então é um jogador bastante polivalente. Ele não é alto, tem menos de 1,70, cerca de 1,69. É destro, mas ele se caracteriza bastante pela agilidade. É um atleta muito forte nos dribles, cara. Tem uma agilidade muito grande, é bastante habilidoso, tem uma média de drible bastante alta. Na última temporada na Major League Soccer, no campeonato americano, ele teve média de 2 dribles por partida, uma taxa de assertividade mais de 50%, então mais de um drible aí ele acerta do que tenta. É um jogador que, claro, se ele não tem uma finalização fora do comum, mas tem bons números, né? Sempre fazendo gols, sempre dando assistências, sempre tendo essa participação direta em gols na Major League Soccer e também lá no campeonato polonês. É um atleta que chega para disputar a posição com o Moisés, com o Pedro Rocha, com o Pikachu, com o Marinho, com o Pochettino, com o Caleb, se o Caleb ficar, né? Então é mais uma opção de frente pro Vojvoda. Mais um cara que faz várias funções do meio para frente, que a gente sabe que tem muitos jogadores no atual elenco do Fortaleza que conseguem ter essa capacidade, e o Luquinhas é realmente esse jogador, tá? Esperem um jogador bastante ágil, não é jogador de explosão, tá? Apesar de eu citar do drible dele, da agilidade, de ser um atleta bem formiguinha, né, no bom sentido, claro, em estilo de jogo realmente, não é aquele atleta de explosão, não é um atleta estilo, tá? Estilo de jogo Pedro Rocha, estilo de jogo Marinho, mas um tanto quanto parecido com o Caleb, né? Que tem a passada curta, mas é bastante ágil, bastante habilidoso, é mais um jogador para disputar a posição no time titular. Bom atleta, é claro que ele estava no nível competitivo abaixo em comparação com o Campeonato Brasileiro, né? Tanto o Campeonato polonês quanto o Campeonato Americano são bem abaixo em comparação com o Brasileirão da Série A, mas é um atleta que disputou a Europa League, né? Que jogou contra grandes jogadores também na Major League Soccer, apesar da sua equipe não ter lá grandes atletas, né? Jogou contra Lionel Messi, né? Todo esse pessoal todo aí que tá chegando no campeonato americano. Então, atleta que já enfrentou esses caras, mas tá dando um passo acima da carreira, né? Em nível de competitividade, tá chegando para um cenário em que ele ainda não esteve presente. Mas é um atleta que está numa fase da carreira bastante madura, né? 28 anos, é um atleta que já é experiente, já conquistou título na carreira, então acho que pode ajudar bastante nessa equipe do Vojvoda. E aí, rapaziada, concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.